Bom dia e bem-vindo ao nosso podcast Óculos Escuros. Meu nome é Pedro, aqui comigo está Thomas. O episódio de hoje é sobre Roger e Eu, do Michael Moore. O primeiro filme que ele fez foi uma recomendação minha. Não foi o primeiro filme dele que eu vi. O primeiro filme dele que eu vi foi o Tiros pra Columbine. Né? Não é Tiros em Columbine? Deve ser em. É que em inglês é Bowling for Columbine. Tá. Para Columbine. Então deve estar misturando as duas coisas. Foi o primeiro que eu vi. Eu achei bem legal porque eu não tinha conhecimento de documentários naquela época. Eu era muito novo. Foi o primeiro documentário que você viu? Não sei. Bom, é que depende. Tipo, as coisas que tu vê na TV são documentários também? Pode crer, aquele do... Como que falava? O Globo Repórter que tinha na sexta, né? Não sei se aquilo é considerado um documentário, né? Semanal. Eu até tava pensando mais naqueles, tipo, as águas vivas são seres muito interessantes. Tecnicamente, acho que são documentários, mas não são cinema, né? Sim, a Não qualidade são é diferente. filmes de documentário, com tipo uma tese, essas coisas. Então esse aí, se tu for separar os dois, esse aí seria o primeiro que eu vi. E aí eu achei muito interessante, eu vi que tinha esse outro filme dele também disponível. E eu vi, gostei bastante. Hoje em dia, eu acho que eu diria que talvez esse filme seja o melhor filme do Michael Moore, especificamente porque ele não tinha tanto domínio da arte. Ele fica não mais tinha. espontâneo, né? Sim, ele não tinha como planejar as coisas do mesmo jeito. Não tinha as mesmas técnicas. Então, eu acho que esse aí acabou ficando melhor porque acabou inibindo umas das tendências piores dele. Sim. O que tu acha do Michael Moore? Então, o primeiro filme que eu vi dele foi no cinema, na verdade, que foi aquele Fahrenheit 9/11, que é sobre a guerra do Afeganistão e do Iraque. Eu não sei exatamente de quando é esse filme, mas depois que eu vi esse filme, aí eu assisti o Tiros em Columbine. Então, Tiros em Columbine foi o segundo documentário que eu vi dele. E, assim, lembrando da sensação que eu tive quando eu vi, eu gostei. Pra mim foi, eu acho que, como foi parecido pra você, os primeiros documentários que eu vi, assim, do cinema, né? E eu achei até interessante, né? Ele fazendo uma piadinha, né? Primeiro que eu lembro, né, com o Bush, com o Tony Blair, né? Com todos os caras do governo, Dick Cheney e tal. E aquilo que a gente estava comentando antes, né? A edição que ele faz, às vezes, um pouco espalhafatosa, né? Hoje em dia, eu acho que talvez prejudique um pouco, né? Usar o conteúdo do documentário dele como um argumento, né? Mas, obviamente, que ele tem conteúdo, assim, eu acho que até bem estudado, né? Só que, às vezes, o corte que ele faz que quebra um pouco a seriedade que ele tem na intenção dele, né? E eu gostei, assim, a posição dele... Bom, aí é complicado, né? A posição dele é daquilo de social-democracia dos Estados Unidos e da Europa, né? Ele apoia, né, o Bernie Sanders, ele apoia as medidas ali de bem-estar social, né? Mas internacionalmente aí às vezes a gente discorda, eu pelo menos discordo dele, nas posições dele, né? Mas eu acho que isso é meio inevitável, né? Mas claro que, pensando na política dos Estados Unidos, eu acho que é positivo. Eu acho que ele é... Eu não diria isso sobre ele. Eu diria que ele é muito melhor em política externa do que 99,99% dos americanos. Porque se lembra que ele ganhou um Oscar, eu acho, pelo Tiros em Columbine. E se lembra que no discurso dele no Oscar, ele falou contra a guerra no Iraque e foi vaiado. Eu não sabia disso. Isso é impressionante. Isso é impressionante. É um grande mérito, realmente. Sim, Na foi lá em altura de tipo... 2003, né? Na altura de 2003, você fazer isso no Oscar realmente foi muito corajoso dele. Sim, acho que talvez até antes, não tenho certeza do ano em particular, mas foi. Então foi muito corajoso. Então, ele sempre foi contra a guerra nesse sentido. E é incrível, ele foi vaiado, porque era aquela época que ninguém queria ser contra a guerra, em que tava Histeria do 11 de setembro, né? Uma histeria mesmo nos Sim. Estados Unidos. Né? Tudo Tava a fabricação do consentimento estava a 100%. 100% funcionamento. Sim, e aí ninguém podia falar mal do Do país, 2002. né? Do Aí, governo. ele ganhou o Oscar de 2002. Nossa, é mais difícil. Pois é, bem em cima da hora, então.
Porque eu acho que então o Oscar de 2002, eu não sei se é referente aos filmes de 2002, então teria sido em 2003. Não sei bem como é que Ah, funciona. é pelo nome, né? O Oscar É. 2002 seria em 2003, tá Deve falando, ter né? sido em 2003, porque Bowling for É. Columbine, o Tiros em Columbine foi lançado em 2002. Hum. Mas mesmo assim, foi tipo bem no inicinho da Guerra do Iraque. Não, isso é louvável, realmente, você tem razão, não sabia isso. Eu imagino que, principalmente uma pessoa que tá na carreira de cinema, né, você tomar uma atitude dessa num momento desse, né, deve ter tido um custo muito alto para ele depois. Teve, eu acho que teve. Não sei nem, Foi você no sabe a distância ali dos documentários, que eu imagino que deve ter tido uma dificuldade ali para ele fazer a próxima produção dele, né, depois de uma atitude dessa. Fahrenheit 1171 foi em 2004, então já É, devia estar em produção, talvez. é verdade também, né. Aí o outro foi em 2007. Não teve nenhum gap, assim, né, pelo menos aparentemente, não sei. É que eu acho que tava numa época que dava dinheiro ainda Ah, financiar os filmes dele. Então até faziam, né? hoje não dá mais? Você tá falando isso? Bem menos, bem menos. Ah, Quando foi a última vez que tu ouviu falar de um filme dele que fez sucesso? nem sei, eu nem sei dizer. Ele fez Fahrenheit 11/9, né? Ao invés de 9/11 era 11/9 Hum. em 2018, e eu acho que era sobre a crise do. 2008? Não, é sobre a eleição de Donald Trump, 2016, tipo, mostrando tipo, tudo que aconteceu, a nova conjuntura. Mas eu diria que o último dele que fez algum sucessozinho foi Capitalismo, uma história de amor, em 2009. Não, teve um gap, teve. Então ele já não é a mesma coisa. Acho que também, em parte, porque ele tem uma mensagem um pouco mais de esquerda, mas. E naquela época sentia-se falta disso. Se tu era contra a guerra, quem é que Você era falava que era contra a anti-americano, né? guerra em Anti-americano. 2004? Tu era Hum, taxado de anti-americano. é. Não. Eles diziam, o quê? Então tu gosta de Saddam Hussein? Não, Isso. não quero que os Estados Unidos entrem lá. Que não vai dar ruim. Mas hoje em dia 20 já anos tem. depois, quase. É, enquanto isso, né, hoje em dia tem muitas mais opções, mesmo nos Estados Unidos. Eu sei que o Michael Moore tem um podcast que eu acho que é razoavelmente bem sucedido, mas Você já especialmente entre assistiu? podcasts, não assisti. Não. Aí é que tá, é que eu não tenho interesse nas opiniões dele, muito. É. Tipo, nada contra os filmes dele, eu até acho que alguns deles são bons, mas eu não acredito que a voz dele é algo especialmente atrativo. Não como entretenimento, porque eu acho que o humor dele, ele sempre tenta fazer uma coisa de humor, e ele É. sempre foi um humor bem de tiozão, sabe? É. Ele é da geração passada, né? Se a gente pensar nisso. Acho que ele A nossa. nasceu nos anos 50, foi? Ele é dos anos 50, eu 54. não sabia. Nossa, eu nem Ele tem imaginava isso. 67. Caramba. Porque esse filme que a gente viu, ele era dos anos 80, né? E ele Acho já que ele era tá. adulto. Uhum. Saiu em 89, tô vendo. Roger Hill saiu em 89. Então, as mensagens dele não é uma coisa muito especial. Eu ouço outros de esquerda lá daquele lugar, de outros lugares, outros países também. Todas elas são mais interessantes. E ele é popular ainda, você acha? Não? Nos Estados Unidos. Mais nicho, bem mais nicho. Mas ele é chamado às vezes no Bill Maher, né? Que é um cara que eu já gostei em algum ponto da minha vida, hoje em dia eu odeio. O Bill Maher, eu só conheci ele depois que achava que todo mundo já odiava ele. É, Mas o Bill Maher, ele foi contra a guerra. do Ele foi, Iraque, né? Do sim, ele Iraque. foi cancelado por isso. Literalmente cancelado. Cancelaram o programa dele. Ele já tinha um programa antes da guerra e ele perde o programa na guerra e Sim, ele volta a ter o que não era Obama já, que ele ganha o programa de volta? Antes. eu não tenho ideia porque eu não seguia Você naquela nem época, sei, mas era. Sim, então eu não tava vendo ao vivo, mas eu sei que ele falou alguma coisa. ao vivo contra a guerra. Eu acho que ele Nossa. comentou alguma coisa das notícias, todo mundo falando dos soldados americanos, né, lambendo bota, falando da bravura deles. Nossa, os E heróis. ele disse alguma coisa, não, mas os soldados americanos estão lá com armadura Kevlar, as melhores armas do mundo, drones. E quem é que tem bravura? Quem tem bravura é o carinha no Afeganistão, o carinha no Iraque, que tá lá Nossa, ele. tá só
só de trapos e uma AK-47. E aí Nossa, cancelaram. isso aí O programa dele foi cancelado. Até respeito ele um pouco mais, depois ele me contou isso. Eu não sabia, não. Porque o programa que eu vi dele que me decepcionou foi um programa que ele tá falando. Não sei se foi uma viagem que o Putin fez aqui na Venezuela, ou se ele mandou tropa numa época que eu tava discutindo com o Trump, e aí o Bill Maher ficou totalmente a favor do imperialismo, né? Ele pegou e falou assim: não, mas aqui é o nosso quintal, ele não pode fazer isso. E ele é o cara que no final do governo Obama falou que o Obama tinha que fazer uma viagem para pedir desculpa na América Latina. Então, assim, me pareceu uma coisa psicótica dele. Quando o Obama sai do governo, você fala assim: tem que pedir desculpa para a América Latina. Aí, quando o Putin manda algum soldado para Venezuela, alguma coisa, não, temos que defender nosso quintal. Como assim? Tipo, que opinião é essa? Eu acho que podem ser duas coisas. Uma coisa é que as opiniões das pessoas simplesmente mudam. A gente tem que reconhecer isso, que uma pessoa pode ter tido uma opinião boa num momento e depois não tem mais. Concordo. E a outra coisa é que eu tenho a impressão de que ele é um cara muito preso no tempo, sabe? Tem uma cena dos Simpsons em que o Homer tá tendo um flashback de quando ele era novo, falando com o pai dele, o vovô Simpson. E o Homer diz: isso aí nós somos legais, a gente sabe o que é legal aqui. E aí chega eles dizem em inglês, né? I'm with it. E aí chega o vovô Simpson e diz: eu também o que era isso, né? Eu estou com isso. Ele diz: eu também sabia o que era isso. Mas aí o que era isso mudou. E o que é isso agora é algo novo e estranho que me assusta. E eu não estou mais com isso. E isso vai acontecer com você também. E eu sinto que é exatamente o que aconteceu com o Bill Maher. Ele se via como uma figura mais incendiária, mais de esquerda, opiniões mais interessantes, eu Contracorrente, diria. né? Sei lá, Contra a cultura, talvez. Só que aí as coisas foram mudando. E ele se viu, e a opinião dele não mudou, e quando ele viu a opinião dele estava mais à direita do que à esquerda. E aí tem gente que vê isso e reavalia, tem gente que se revolta e aí olha para as pessoas que concordam com eles naquele assunto e começa a concordar com eles em outros assuntos também. Ele é bem. O Bill Maher, fala coisa anti-vacina. Eu acho que eu já vi ele falar coisa antes pessoas trans. E aí a esquerda diz: não, tá falando besteira, tu não tem que falar isso. E aí ele não gosta. E ele pega alguém que concorda com ele e leva no programa dele. E esse alguém que concorda com ele é um cara de direita. E a esquerda diz: não, tu não tinha que estar dando plataforma pra um cara, tipo, ele levou aquele Milo Yiannopoulos, que era um pioneiros da alt-right. Sim. Não, americano. Americano? Sim, descendência grega, mas americano. É um Ele é um cara dos magrinho, não? Eu não magrinho, gay, magrinho, eu já mas vi. a favor da alt-right, fundadores da alt-right, trabalhava para o Breitbart e tipo fascista, completamente fascista, gay fascista, imagina isso. Lógico. Mas isso aí até faz sentido porque eles usam isso para limpar a sua imagem. É a mesma razão que no Brasil a primeira presidente foi do PT, mas qual foi a primeira ministra mulher do Reino Unido? É a Margaret Thatcher. Sim, então eu não me espantaria tanto se a primeira presidente mulher dos Estados Unidos fosse uma republicana, que ia ser Filha do direita Trump. em tudo, mas aí diz: sou Sou mulher. feminista, girl boss. É isso aí. Então ele fazia a mesma coisa, e o Bill Maher levava ele pro programa, e aí todo mundo diz: não leva o cara é um fascista. E aí ele fica mais ofendido porque estão tentando policiar ele, entre aspas, e aí ele diz: eu vou fazer de novo, vou convidar ele de novo, só porque me disseram pra não convidar. Autocrítica zero. Ele leva o Michael Moore ainda, enquanto. Faz tempo que eu não Sim, vejo. eu acho que às vezes ele leva algumas pessoas um pouquinho mais à esquerda, mas ele continua se dizendo que, não sei, meio de centro, eu quero ouvir todas as ideias diferentes. Então ele acaba levando umas pessoas de esquerda. Mas é que nem o Joe Rogan, que às vezes ele leva alguém um pouquinho mais esquerda, às vezes ele leva um Bernie Sanders pra falar ali, mas pra cada Bernie Sanders tem tipo 20 cara inútil, que não fala nada, e 10 cara da extrema direita. O estrago já tá feito. Mas voltando pro Michael Moore, então, o que tu achou desse filme? Eu gostei. O fato de ser uma coisa próxima dele, né? Eu acho que foi melhor que os outros, né? Aquilo que você tinha falado, você achou
o melhor documentário dele, né? Eu não vi os outros, né? Eu tô comparando com os outros dois que eu lembro mais ou menos, e eu achei melhor nesse sentido, porque eu acho que o jeito que ele explora é legal, ele conta um pouco da história da família dele, da cidade dele, e ele mostra, acho, as pessoas da cidade, né? O emprego que elas tiveram, esse negócio, assim, próximo, né? Da vida das pessoas, eu achei legal, né? De ver o que as pessoas que trabalhavam na montadora lá da General Motors estavam fazendo para tentar se virar, né? Todo mundo fudido. Sim, vamos falar então sobre a premissa do Sim, filme, sim, porque ainda sim. não falamos. O filme é sobre uma cidadezinha no nordeste dos Estados Unidos, chamada Flint, fica em Michigan, e é a cidade onde nasceu a GM, a General Motors. Isso. E a cidade ela vivia de automotiva, né? Da GM, fábrica de carro, isso era, sei lá, devia empregar 2/3 da cidade diretamente ou indiretamente. Sim. Até que chegou os anos 80 e as mudanças neoliberais, os Estados Unidos começaram a mover as fábricas deles para outros países com mão de obra mais barata, começaram a fechar. E o filme mostra isso, mostra o impacto na comunidade depois das fábricas terem saído. E a história que conecta um pouco o filme todo é que o Michael Moore ele está tentando falar com o CEO da General Motors, Roger Smith, na O cara que época. tomou a decisão, né? O cara que tomou a decisão de fechar a fábrica. Sim, ele quer falar com ele quer que ele vá com ele até Flint para ver a situação da cidade, ver as Hum. pessoas. Então, é sobre isso. Então, pode continuar então agora dando a tua opinião se tu quiser. Eu só queria fazer essa pequena interdição. O comentário que eu continuaria é naquela linha, né? Eu acho que ele mostra muito bem, né, a condição da época, né? Eu que não vivi a época, pelo menos para entender o que passou economicamente ali na vida individual das pessoas, eu achei muito interessante. As pessoas sendo despejadas. Esse é um momento, acho que ele faz uma daquelas edições mais dramáticas, né? Eu não lembro qual momento específico, se puder me ajudar, que ele mostra a cena de um despejo de uma mulher e o CEO dando um discurso de Natal, é isso? Eu não sei. É mais pro final, né? Isso, talvez, tô lembrando. Sim, isso é bem o finalzinho do filme. Bem no final. Ele tá fazendo um discurso de Natal, Isso. o CEO, não sei qual é o evento, e pois é, Em corta Nova York, né? Nova York, verdade. E aí ele corta pra uma família sendo despejada e tendo sua árvore de Natal jogada na calçada. É isso. E o cara que faz o despejo também, tipo, é um cara que já é um fudido também, né? Nesse momento que você vê, tipo, barato assim, bem miserável. O cara que faz o despejo também é um fudido, mas ele tá lá, conseguiu um trabalho escroto lá e faz pra ganhar uma grana. É, ele é o xerife, né? Xerife. Então ele já tem uma segurança ali. Bom, Uma estabilidade. Bom, é diferente, sim, tem razão. é, Ele tem uma estabilidade. o que eu vou dizer sobre o filme em geral, esses cortes que tu falou, eu gosto desses cortes que ele faz. Um talento que eu diria que ele tem, especialmente nesse filme, é encontrar metáforas visuais para as mensagens dele. E é por isso que eu acho que esse filme é muito melhor do que os outros filmes dele, porque nos outros filmes dele ele não cala a boca. São menos documentários e mais um artigo de opinião que tu iria ver Que ele num gravou. jornal É um podcast. com, com imagens no fundo, né? Sim. E a única outra coisa que ele faz nos filmes, além disso, são as stunts, as coisas pra chamar atenção, as brincadeirinha, né, dele. Que eu lembro do caso no Tiros pra Columbine, que ficou muito famoso, é que ele levou 2 vítimas de Columbine que tinham balas alojadas no corpo, levaram a uma daquelas super lojas americanas, Kmart, acho que era, e pediram retorno. Eles queriam retornar as balas. Porque, Tá. sim, isso aí era pra mostrar como é muito fácil comprar munição ali, é muito barato. Então ele fez toda essa coisa aí pra chamar atenção e foi uma das coisas que mais chamou atenção no filme. No sequel que ele fez, que é sobre o sistema de saúde americano, que até ele falou isso aí era de 2000 e pouco, né? 2006, foi antes O do sequel? capitalismo. 2006, 2008. Que Uma ele das vai pra coisas que ele Cuba.
Ele leva um monte de americano doente pra Cuba e ele tenta entrar em Guantánamo, porque em Guantánamo os prisioneiros tinham tratamento médico. E aí, quando ele não consegue, ele diz: mas tem um lugar nessa ilha que dá pra ter tratamento médico de graça. E aí ele leva os caras em Havana, né? Então ele faz muito dessas coisas. Ou é só ele falando, ou é essas coisas aí de se chama performance art, chama, que eu acho que é uma coisa meio sem graça, acho que chama atenção e é algo meio vazio, sabe? Sim, aquele barato de ir no clube do cara ou na empresa do cara e ser expulso do prédio. Sim, e aí o que tem nesse filme é isso aí, é a coisa de querer falar com o CEO, é o que ele a performance art que ele tentou fazer nesse filme. Só que como foi o primeiro filme que ele fez, ele não conseguiu. Nenhuma das coisas que ele fez deu certo. E também os caras, eles são inteligentes demais, eu acho, a GM, para não deixar nem perto. O que ele chegou mais perto era ele vai numa reunião de investidores da GM, em que todo mundo tem o direito de falar. E aí um dos investidores deixou ele ir no lugar dele, como representante, para fazer uma pergunta pro Roger Smith. Eu vi. E no momento que ele chega no microfone, ele diz: eu sou o Michael Moore, e cortam ele. E a gente vê áudio do Roger Smith dizendo: não, os caras não deveriam nem ter deixado ele chegar no microfone. Então quer dizer que eles já sabiam quem ele era o cara, eles não iam nem dar a chance. Sim. E eu acho que isso aí foi bom pro filme. Sim, concordo. Isso foi, ele gravou isso, concordo. Sim. Não, eu acho que foi bom porque ele teve que fazer outras coisas. Senão, se tivesse dado certo, a maior parte do filme teria sido só isso. Mas como ele era novo, ele conseguiu falar com o cara, né? Se não tivesse rolado. Sim, e aí teria falado tudo sobre isso, sobre as experiências dele falando com o cara, e ele não conseguiu. E também porque esse filme tem muito menos dele falando. É muito mais só liga a câmera e mostra esse personagem da cidade, personagem falando por si mesmo. E a gente vê a situação. Então eu acho que é muito mais interessante. E também porque nos outros filmes dele não tem muitas pessoas. As pessoas que aparecem não são. Não vou dizer que eu não tenho simpatias, mas eles são peças do cenário para serem usadas no filme dele. Os caras doentes lá, a gente não fala quase nada com eles. A gente não conhece muito eles. Os caras que estão com as balas alojadas, eles não sei muito sobre ele. Só que eles estão lá só para ele usar na performance art que ele quer fazer de ir no Kmart e tentar devolver as balas. Só que nesse aí não, nesse aí a gente vê eles falando. Aquela mulher com os coelhos é muito interessante. Sim, é um barato. Então, aquilo lá pra mim é chocante mesmo, porque você tá. Tudo bem que 89 talvez é aquele período de pico neoliberal dos Estados Unidos, mas já mostra o decaimento do capitalismo no centro, né? Aquilo lá pra mim foi muito interessante. A mulher tá vendendo coelho pra sobreviver. É um barato surreal de pensar nos Estados Unidos. Sim. Bom, dando as nossas opiniões gerais, acho que agora a gente pode entrar então em coisas mais específicas. Pois é, o filme mostra muito dos cidadãos da cidade de Flint. E dois dos personagens que a gente mais conhece, mais vê no filme, é isso aí. Essa é uma mulher que vende coelhos e ela pergunta: é bicho de estimação ou carne? Isso. Porque pra ela, tanto faz. Fazer o quê? Tem que vender, né? Sim. No momento que. Né? E também eles ficam. Ela diz que depois de uma certa idade eles começam a brigar os coelhos machos, e aí tem que matar e vender com comida mesmo. No final, bom, sem pular muito, a gente vê isso primeiro, depois quando o filme volta a falar com ela, a gente vê que a vigilância sanitária fechou, né, o negócio dela, e ela ia ter que fazer não sei quantas alterações, construir locais apropriados, todos dentro da regulação para vender os bichos. E fica claro que ela não tem jeito. Ou ela vende fora da regulamentação, ou não vende, né? Porque ela já não tem dinheiro. Então como é que ela vai fazer todas essas obras para vender coelho que no final dá quase nada de dinheiro, né? Sim. Numa das cenas mais fortes do filme, a gente vê ela matando um coelho e tirando o couro, preparando a carne. E durante o filme todo a gente vê ela segurando o coelho, né? E tipo, passando a mão em cima, dizendo: tu vai virar carne, vai ser a janta de hoje. É o trampo dela, né? E tem acho que bem no final ela diz que ela tá juntando dinheiro, ela quer voltar, ela quer estudar. E eu lembro que ela queria ser, acho que auxiliar de veterinária. Depois de cuidar e matando coelho tanto tempo, né? Pois é, eu acho que mostra que
que ela tem um interesse, ela gosta de Sim, animais, sim. mas A, tem que a matar, tem que correção, matar, tem né? que vender. É, lógico, lógico. Essa é uma discussão interessante, eu nem tinha pensado por isso, me viu até agora, né? Que eu acho que tem pessoas que, pessoal mais verde, né, se incomoda com isso, né? Porque é maltrato, que, né, o animal silvestre e tal. Mas é uma pessoa que tá totalmente fodida, né? Não é como se ela tivesse Sim, 1.500 opções aí do que ela pode fazer para sobreviver, né? sim. Eu acho que tem graus, né? Como Hum, tudo que a gente fala, tem graus. Ser a favor de uma coisa e ser contra a outra. hum, Não ser a favor, mas eu acho que qualquer pessoa que seja vegana, mas tenha uma opinião forte contra o capitalismo, porque sabe que o capitalismo é um dos fatores-chave, né, no consumo de carne do jeito dos que é, né? animais no mundo, essa pessoa não ia gostar do que essa mulher tá fazendo, Com certeza. mas iria ser, tipo, uma das últimas coisas na lista de prioridades dela. Hum, Por quê? Então, eu acho que uma pessoa vegana assim não iria se importar tanto, porque tem problemas maiores, né? Quando tem sim, tanta multinacional vendendo aí milhões, milhões, milhões de animais, sim, aquela mulher faz diferença. Então, eu acho que essa pessoa iria ter isso em consideração, né? Não sim. iria apoiar, mas não iria gastar energia nisso. Mas por outro lado, se essa pessoa tivesse com uma rinha de cachorro, aí eu acho que sim. Por dizer, não, mas eu tô ganhando, eu tô vivendo, eu tô tentando sobreviver aqui e ganho dinheiro com rinha de cachorros. Aí eu acho que essa pessoa seria contra, porque eu acho que são Sim. duas níveis. Mas é uma coisa que com certeza deve ter, né? Se pensar em países mais pobres dos Estados Unidos, né? Pessoal que vive de rinha de galo, rinha de cachorro. Existir deve. Mas eu queria ir mais nessa direção do contexto econômico, né, da época, né? Eu acho muito legal que ele explora bastante aquela coisa meio pateta dos Estados Unidos, né, de ter aquela coisa patriótica constante, né? Dos desfiles, né? Das músicas. Das músicas que ele coloca lá, eu acho que é no final, quando tá rolando os créditos, que a pessoa tem que estar feliz de ser americana, né? Sim. De que nunca estivemos Não, tão não. forte, não é isso? Não. A música é do Beach Boys, que não tinha nada a ver de ser patriótico. Não, não, eu A tô falando da música era música só. dos créditos. É, É do do Beach Beach Boys? Boys, sim. É Wouldn't It Be Nice? Tipo, não Não, não, seria não, bom se não a é essa gente fosse não. mais Dos velho. créditos não é essa. Os créditos o Os final créditos do filme. começam com essa, mas acho que tem outra música depois dessa. Talvez. É uma que é mais uma Ah, marchinha, sabe? Uma marchinha meio militar, assim. tá, eu ouvi, mas não lembro qual era a música. Eu vou tentar depois pegar aqui se eu acho pelo menos o nome dela. Mas a letra vai mais ou menos uma coisa falando de, tipo, que é muito bom ser americano, que nós temos valores da democracia, liberdade, e que o Sim, país nunca esteve tão lembrei. forte. Lembrou? É a terra da democracia. Os É, nossos 50 estados nunca foram tão fortes, verdade, isso, verdade. isso. Eu Acho achei que que era ele uma música do colocou. Pat Boone, não era? De quem que era? Do Pat Boone, que Pat tava no Boone? filme. Quem que era Pat Boone? Eu nem sei mais. Quando o filme recém começa, a gente vê umas imagens preto e branco com um cantor. E Ah, depois ele isso aí. fala com esse É isso aí. cantor e diz que ele foi um porta-voz da GM por muito tempo. Ah, sim, é o cara que ele chega tem aquela discussão meio ideológica, né? Falando, você acha que a GM não deve nada a Flint, né, e tal. Daí ele fala Não. que Aí não, tu não tá é esse cara. pensando no lobista. Ele conversa com esse cara ou não? Eu não lembro. Ele fala Com o Pat Boone ou com o lobista? com o Pat Boone. Com o Pat Boone, né? Ele pergunta. O Pat Boone ele foi na cidade e ele pergunta o que tá show. Ele diz: tá difícil, mas o espírito americano vai superar. Sabe, todo mundo Ele tem a trabalha muito ideologia. duro Isso. Ele tem a e vai. ideologia da música dele, né? Ele acredita. Sim. É o cara que ele canta parabéns pra você em algum momento, se lembra? Hum. Bom, se esqueceu também não tem problema, porque não é uma parte muito importante. Chave. Sim. Então eu acho que era uma música desse cara, que depois eles tocam de novo nos créditos. É na abertura e nos créditos, né? Acho que é isso. Mas então, eu acho que é um barato quase meio fascista, assim, sabe? Você tá com o país, assim, tudo fudido e você empurra a goela abaixo, né? Em todos os frontes, né? Na mídia, tal. Um barato assim, não, você sendo americano vai dar tudo certo. É uma coisa que, infelizmente, eu acho que chegou em todos os lugares. É meio injusto falar que é só nos Estados Unidos, porque eu acho que isso, de você se mexer, de você se reinventar, isso aí, o pessoal que trabalhou anos na montadora de carro, agora tem que aprender a programar, sabe? Pra Sim. se virar é uma insanidade. Eu acho que, infelizmente, é uma ideologia que tomou conta de todos os países capitalistas. Aí. Não é só os Estados Unidos, né? Talvez isso possa ter começado lá, né? Mas eu acho que tem toda parte. Mas isso aí entra no. Eu comentei, acho que antes da gente começar a gravar, que um dos problemas do Michael Moore
é que ele mente às vezes. Então, uma das coisas que ele mostra nesse filme é o Ronald Reagan indo a Flint e levando uns trabalhador automotivo pra comer pizza. Ah. E ele diz pra eles, tipo, é a versão dos anos 80 do Aprenda a Programar. E no final ele diz, no final ninguém saiu de lá mais rico do que entrou, exceto o cara que levou a caixa registradora da pizzaria. Nossa. Então, a mentira aí é que o Ronald Reagan foi lá em 1980, quando ele estava em Tá. campanha. Tinha nada a ver com isso. Sim, e não tinha nem fechado as fábricas ainda, eu acho. Mas acho que já estava meio em declínio, acho que já tinha. Eles já estavam demitindo umas pessoas, e acho que ele foi lá durante a campanha, mas não tinha fechado as fábricas, não tinha quebrado de vez. E a segunda coisa é que roubaram a caixa registradora 2 dias depois desse evento. E ele fala como se fosse no mesmo dia. Então é o tipo de coisa pra que mentir? É desnecessário, né? Isso não é como Sim. se o Ronald Reagan tivesse feito merda assim pra você criticar ele de tudo quanto é lado. Sim, ele poderia ter mostrado do jeito que já tava, dizendo, olha só, já tava gente sendo demitida, eles já estavam fazendo downsize, e olha só o que ele diz, a solução dele é arranjar outros empregos, que esse não vai voltar. Deu tudo certo. Isso aí já seria uma crítica, né? Porque outra coisa que ele mentiu é que ele fala de várias coisas que a cidade tá fazendo para tentar se revitalizar. E uma delas é o Turismo, não? Do hotel? Sim, mas eu tava falando especificamente do maior parque temático indoor, né, de dentro de um prédio do mundo, que se chamava Auto World. E ele fala como se tivessem fechado as fábricas e tivesse tudo fodido, e aí eles resolveram criar esse parque temático. Sendo que a verdade é que ele já estava em construção antes de fecharem as fábricas. E acho que ele foi inaugurado talvez depois de já terem fechado, porque essas É coisas levam muito tempo. desnecessário, totalmente necessário. Pra que isso, né? Ele quer mostrar o quê? Que você tá tudo desesperado? Não sei. Sim, não precisava. É uma coisa tão pequena, né? Porque tu mostra de qualquer. Mesmo dizendo, eles começaram a construir antes, tu mostra no final o resultado é o mesmo, que a cidade não tem mais fábricas automotivas e tem um parque temático automotivo, que ninguém vai ir. Né? Não tem nem sentido, né? Você ter um hotel daquele tamanho. No final. Isso é uma coisa que muitas cidades fazem. Eu acho que até uma das pessoas que está sendo entrevistada no filme fala algo parecido. Que a mulher queria transformar Flint num centro cultural. Eles falam do teatro que eles têm e a quantidade de artistas famosos que vai lá e lotam o local, né? Mular, adora. E eles dizem, e os trabalhadores automotivos pagam metade, só prover identificação. Eu só fico Mano. pensando, mas primeiro, tu paga metade, grande bosta. Tipo, se tu tá desempregado, tu pagar metade no teatro, grande bosta. Sim, Segundo, imagina. se tu tá desempregado, tu ainda tem direito? Pode crer. Talvez tenha, talvez tu possa mostrar, tu pode ser membro do sindicato mesmo desempregado, né? Sim, eu acho que é possível. Eu acho que no Brasil eu acho que isso é possível. Sim, então eu acho que aí eles poderiam mostrar, tipo, carteirinha do sindicato e talvez ainda teriam o desconto. Mas não ficou claro. Mas mesmo que tenha, que dica. E a gente vê uma mulher falando da tentativa dela de fazer isso, transformar a cidade num centro cultural, e ela diz, não sei, não me lembro quem, disse pra mim que você não pode transformar tal cidade, não lembro qual foi o exemplo que ela deu, em Palm Beach. Palm Beach, acho que é em Los Angeles. Se você. Ou será que é Miami? Não lembro. Mas se você quer Palm Beach, você vai a Palm Beach. Isso é uma coisa que muitas cidades fazem. Eles criam coisas pensando isso aí vai atrair turismo. Mas turismo é uma coisa orgânica. Ou Sim, já sim, tem é que muito ter. difícil. Eu lembro de uma. Deixa eu ver aquela maior estátua de Jesus do mundo. Eu acho que é da România. Já viu? Da Romênia? Romênia? Da onde que você falou que é? Acho que é da Romênia. Mas já ouviu isso? Não, eu achava que era acho que era no Rio. Não, não. Deixa eu te dizer. Polônia. Estátua chamada Cristo Rei. É Cristo com uma coroa na cabeça. Mas eu acho que é meio tipo no meio do nada, né? Eles fizeram a estátua para tentar trazer. Sim, e uma das coisas que ele fazia é comparar, né? Dizendo, olha só, todo mundo fala daquela estátua no Rio, mas a estátua aqui muito maior, muito maior. Tá, só que ninguém vai no Rio pra ver Cristo Redentor.
as pessoas que estão no Rio veem Cristo Redentor. Sim, concordo. Eu Então essa é a diferença. Acho que em 2022 alguém que vá pro Rio só pra ver o Cristo acho que seria improvável. Não, mas mesmo no início, porque a ideia por trás do Cristo Redentor não foi de ser uma atração turística, não foi de ser de atrair ninguém, foi de criar um Sim, símbolo pro Rio de Janeiro. sim. Foi Eles um queriam presente, né, que, também. eles queriam todo mundo que viesse ao Rio de Janeiro visse aquilo, né? Criar Sim, aquele símbolo, uma coisa que associasse a cidade. E deu certo. Mas, pois é, tu tem que já ir. Então não adianta ter uma estátua melhor, maior, porque se já não tiver no caminho, não vão pra lá. E é a mesma coisa isso aí em Flint. Eles tentaram fazer esse Outer World, fazer um monte de coisa, mas tu não vai lá só pra isso. No sim, sim. máximo, tu tá passando perto e tu faz um desvio. Né, uma cidade que não tem uma atração turística natural, né? Sei. E isso aí foi muito triste, assim, pra mim de ver, sabe? Porque, tudo bem, você espera que o governo é um apêndice, né, da burguesia local e não vai brigar com a porra da General Motors, né, pra tentar descolar alguma grana a mais. O Mas o que, sindicato também, né? Pelo que a gente vê. o sindicato também tá cheio de pelego mesmo, eles mostraram isso. Mas o que eu achei meio deprimente foi ver as pessoas gritando assim, tipo, tentando salvar um espírito patriótico da cidade. Eu tô lembrando do momento que eu acho que é um cara na faculdade, talvez, né? Falando, não, Flint é maravilhosa, não tem os nossos parques, nossa natureza, assim, achei um barato assim meio patético. Falei, o que ele tá fazendo? E sabe, ele tá falando com o pessoal que se, tipo, a maior parte da cidade trabalhava na fábrica, está fudido, e agora ele quer que o pessoal esteja o quê? Feliz e orgulhoso? É. Barato Eu tenho doente, muita tóxico, né? curiosidade. Eu tenho muita curiosidade para saber como é que tá a cidade hoje em dia, qual é a composição demográfica, economicamente da cidade. Eu tenho curiosidade se os ricos todos vazaram ou se continuam lá. Porque, essa cidade. Os ricos que diziam, não, tem que ficar feliz aqui porque a cidade é muito boa. É boa para eles, porque eles são ricos. Mas às vezes acontece isso e aí os ricos saem, simplesmente saem. Eu tinha E interesse em mesmo de saber. mansão, né? Pode crer, porque ele mostra, né? As mansões dos caras, dos donos. Não, 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 não. Não? Isso aí era quando ele tentou ver uma casa do Roger Smith em outro lugar. Eu acho que era isso. E me pareceu também que era em Flint, mas aí ele falou, não sei o que, o Roger Smith, então não tô lembrando do local, mas então eu sei a cena que tá falando, mas que ele tá passando em várias mansões e tu vê umas Aquilo lá mansões não é em enormes. Flint. Sim, eu achava que era em Flint. Me pareceu também que era de início, mas não, aquilo era vizinhança do Roger Smith. Mas em todos os casos, tem ricos em Flint, tinha, pelo menos. A gente vê que eles estão tentando ajudar a comunidade. Então eles fazem uma festa temática anos 20 e contratam Nossa, isso trabalhadores aí é. automotivos para serem Isso é. estátuas humanas. Cara, que Aí os coisa ricos são tudo bizarra, branco mano. Sim, e as estátuas humanas são negras. isso. É tipo, se, É não que meio tipo, surreal, né? Pensei, tentei. é porque fica. Se fosse os trabalhadores brancos que a gente disse ali, que poderiam estar no meio também, e o filme simplesmente Sim, não mostrou porque queria puxar essa mensagem. sim, Mas sim. trabalhadores brancos, bom, não ia ser. Mas quando tem a questão racial para fica mais evidente. Não dá pra tu ficar. Fica pornográfico. Sim, porque fica óbvio a distinção entre que os que estão na festa para atender a festa e os que estão na festa para ser status humanos são fundamentalmente diferentes. Mas estão ajudando, né? Estão ajudando. Sim. Mas eu não sei se eles continuam hoje em dia. Tu sabe que a mesma cidade, Flint, está com uma crise hídrica, a crise de saneamento básico, tá? Há 10 É o anos. mesmo lugar daquela água suja? Eu nem sabia. É a mesma É, cidade. Tem é a nas mesma notícias cidade. desde a época do Obama, eu acho ainda, no final dos anos Sim, se Obama. lembra do Obama tomando um copo d'água, dizendo Lembro, não, tá tudo limpíssimo. bem, ele tomou um copo Lembro. d'água. Eu lembro. Pois é, aquilo é outra coisa que Mas aquilo ali tem a ver com perdeu muito fraque? Eu não lembro se democrata. era outro lugar. Eu não lembro se era outro lugar ou se é perto de. Não lembro, não tenho certeza, mas eu acho Eu que também não tinha tenho algo a certeza. ver com os canos, que Hum, economizaram dinheiro em alguma coisa, lógico, e né? Pra aí, dar tipo, um os desconto no canos imposto da GM. enferrujaram. É. E acho que os canos enferrujaram e aí agora a água tá suja. E iria ter que trocar os canos. Então eu acho que o problema não é a fonte da água, acho que o problema é o encanamento da cidade. Eu queria falar daquela discussão que cheguei a comentar confundindo com o cantor lá, quando ele tá falando com o lobista, e que o lobista meio que chega numa conclusão lá sozinho, que eu achei interessante, né, que saiu no Sim, filme. que a GM não deve nada pra ninguém. Isso, e o que o Michael Moore tá defendendo é que, como, né, usou tantos recursos da cidade, humanos e a localidade e tal, deveria alguma coisa pra estar de frente. E o cara do lobby, qual que é a expressão que ele usa? Ele fala,
eu acho que isso não é compatível com o sistema de livre. Eu acho que a conclusão que o lobista chega, né, quando eles estão tendo essa discussão, é que não dá para você esperar que a GM deva alguma coisa para a cidade de Flint, né, depois dos anos de uso do pessoal que trabalha do lugar lá, num sistema de livre iniciativa, né? Free enterprise que ele fala em inglês, né? Em português é livre iniciativa, acho. Eu não lembro das palavras específicas dele, mas é basicamente essa ideia. E a gente vê que ele é demitido no final, né? Eu não sabia. O lobista? Tu não viu os créditos? Eu não vi Nos os créditos créditos, cara. diz que ele foi demitido. Por que Porque ele falou com o Michael Moore, não? Não, ele foi demitido. Por que a GM precisa de um lobista em Flint quando eles não têm mais fábrica em Flint? Pode crer, claro, claro. Certeza. Bom, até Mas o o cara deve lobista ter se enchido o fudeu, cu de dinheiro e já era lógico. mais velho, então deve estar bem. Sim. Assim. Ele é o pior, o menos fudido ali. Além desse cara, uma das coisas que me impressionou foi a modelo, né? Que aí você vê realmente esse pessoal. Eu não gostaria de usar a palavra cultura, né? Mas o pessoal do entretenimento, talvez, né? Bom, termina o que tu vai falar primeiro, que eu tenho Eu ia falar que é totalmente cooptado, né? Totalmente cooptado. Você não pode esperar que esse pessoal vai tomar uma posição popular, né? Assim, pode ser que aconteça, claro, e é positivo quando acontece, e acho que pode ajudar, mas não dá para você esperar, né? Porque é um pessoal que está totalmente dependente ali, né? De ter um patrocínio, né? E tal, né? Subir na vida. Sim, a Miss, que era Miss Michigan, depois virou Isso aí. Estados Unidos, né? Miss América. Exatamente. Eu achei aquela parte meio cringe. É meio bem cringe, sim. Porque eu senti que ela. É aquela coisa, alvos merecedores, alvos não merecedores. Aquela mulher, tu vai perguntar pra ela sobre o que tu acha da conjuntura socioeconômica de Flint? Ele fez isso, né? Ele fez isso, sim, concordo. A mulher não tem obrigação de saber. Não tem. E a Sabe? opinião dela também não é nem tão importante. Sim, assim. e é o que ela disse. Eu tô tentando me manter neutra aqui porque eu vou pra Miss América daqui a um mês, uma semana. Então chamaram ela, a Miss Michigan, ela tava ali tava passando ali uma parada e ela tava no carro alegórico abanando pra todo mundo. Aí que ela vai dizer, não, eu sou... Fazer revolução aqui. Revolução, né? Tipo, trabalhadores do mundo, univos. Sim. Mas mesmo que ela, seja qual for a opinião dela, não tinha obrigação ali de saber. Mas aí tu compara isso aí com aquele apresentador de TV que ele mostra, que ele é de Flint, originalmente de Flint, eu acho que ele saiu muito cedo, então ele tá nem aí pra cidade. Que ele tá cagando. E ele foi gravar ali acho que uma edição do programa dele em Flint, que tinham chamado ele, a prefeitura chamou. A pessoa que acabou de casar, é isso que você tá falando? O jogo dos recém-casados, em que eles perguntam coisas, né? E ele diz, mas por que tu vai na TV e faz uma pergunta tipo, quanto é que pesa os seios o seio os peitos da sua esposa? Ele diz, eu nunca diria isso. Aí, tipo, eles usam, tipo, seios, né? Isso, eu digo isso. Nossa. Como se fosse muita diferença. E depois ele corta pra ele fazer uma piada antissemita que eu nem lembro qual era. Eu também não Lembrei agora. Então, esse é um cara mais merecedor, sendo que aquela Miss... concordo. Né? Ele teria até mais estabilidade, né, pra fazer alguma crítica, mas o cara tá tão escroto. Sim, então, isso aí é uma coisa que eu diria que acontece às vezes com ele, com o Michael Moore. Tipo, quando ele vai na GM, nos clubes e tal, e aí bloqueiam a entrada dele, e aí eu sinto que às vezes, nem tanto nesse filme, mas às vezes em alguns outros, ele acaba sendo muito forte, muito crítico com as pessoas que bloqueiam a entrada dele, mas é do tipo, o que vai acontecer? Vai o segurança deixar subir lá, falar direto com o Roger Smith? Não vai, né? O cara é outro fodido, né? Aquele não é o alvo merecedor. Ele tá executando o trabalho dele. Né? Até porque ele, assim, o filme também me pareceu que tinha uma certa simpatia com o xerife. Eu achei que também estava só fazendo o trabalho dele, mas eu sinto que se tu vai por quem merece mais, eu sinto que o xerife merece mais, né? Sim, né? Por fato de ter estabilidade no trabalho do governo. Sim, eu acho que o xerife
tem mais autonomia de quando expulsar as pessoas. Ele pode não dizer, não, eu não vou colocar a pessoa pra rua, porque tem ali um mandado na justiça de quando vai mandar, né? Uhum. Tem que mandar. Mas a gente vê no final ele dizendo, a gente tá tentando fazer todos os despejos hoje para não ter que fazer nenhum amanhã, porque amanhã é Natal pra valer. Ou seja, ele é um cuzão, no final das contas. Ele tá despejando o pessoal antes, né, pra que ele tenha uma folguinha. Pra ele ter um Natal feliz, não ficar aquela Sim. coisa, aquele climão no Natal. Aquele Mas aí, climão no Natal. Isso aí. Aquele climão de despejar outras pessoas que estão no meio do Natal deles, né? sendo que as outras pessoas, tá, então agora vamos passar a véspera de Natal e o Natal na rua, né? Então eu acho que ele poderia ter mais, ele poderia chegar lá e dizer, olha, eu sou o xerife, eu tenho aqui esse mandado pra te despejar, eu vou voltar amanhã, você tem que sair até lá. E não precisava você dizer, não, é agora. Isso. Então eu acho que ele poderia, tipo, dar um aviso, ou nem que seja, tipo, ir de manhã, tipo, não tem que despejar nesse dia, mas tu pode ir de manhã e fazer o despejo de tarde, né? Sim, Pra você não pode ficar aquela avisar a coisa que pessoa. vê. Não É, jogar a coisa da pessoa na rua, né? Claro. joga tudo na rua e tu vê, eles estavam procurando e não tinha nenhum caminhão pra fazer mudança, levar as coisas, né? Então eu sinto que ele tinha uma certa mais. Não é que nenhum segurança, que tipo, não, esse cara eu vou deixar subir. Não rola, né? Então ele tinha mais autonomia. Concordo. Também o crime, né, na cidade, falaram, aumentou muito, porque não tinha emprego. É óbvio, né? É uma coisa meio óbvia, né? E é uma discussão que é tão difícil, às vezes, na esquerda, né? De você. Tem gente que até abandona, né? Porque é meio espinhosa, né? O pessoal, acho mais conservador, né? De você falar, olha, o crime ele não é uma raiz tipo, humana que você vai ter um ladrão, uma razão social, né? Tipo, tudo bem, você até pode ter a pessoa que é perturbada, que quer roubar, que quer cometer crime, mas essa é uma minoria. Sim, uma opinião que eu já vi expressada por americanos sobre brasileiros que conheceram, geralmente brasileiros em intercâmbio, então aí tu já pensa, já a gente classe mais alta, mais neoliberal, PSDBista, esse tipo de coisa, dizendo que achava muito estranho porque os caras pareciam ser super liberal, mas quando o assunto era crime, era bandido bom e bandido morto. Bandido bom, bandido morto. É uma Tipo, coisa muito triste, né? favor legalização de maconha, casamento gay, Aborto, isso aborto, aí. tudo, mas bandido bom é bandido morto. A pessoa não quer perder. Tudo bem, né? Tem pessoa que tem trauma, às vezes, né? Que, sei lá, foi sequestrado, pai, mãe morreu num assalto e tal, mas eu acho que isso é raridade, né, cara? É raridade, eu não sei, assim. Eu tenho alguns conhecidos que foram, né, assaltados, né, em São Paulo. Tem uma amiga que foi sequestrada num ônibus, assim, e ela ficou traumatizada no sentido de não querer tomar ônibus, né? De ficar com medo do ônibus, mas ela, pessoal, o caso dela que eu conheço, ela não ficou tipo, não, bandido morto, bandido bom, bandido morto. Mas eu imagino que seria muito fácil de você tomar esse passo. O que a pessoa tá me assaltando, né? Não tenho nada a ver com a miséria dela, foda-se. Claro, claro. Isso é até uma coisa, eu nunca fui vítima de um crime. Um privilégio meu, em parte por geografia, em parte por privilégio em geral, né? Então eu posso dizer que passei pela mesma coisa, mas isso é algo que a gente vê, né, nos Sim. brasileiros. Quem sofre, né, acaba sendo muito facilmente levado aí, né, pra uma política de agressividade em segurança. É aquela. Eu te mandei aquela música, acho que umas 2 semanas atrás. A gente tava falando de música de esquerda nos Estados Unidos, em referência ao On the Waterfront, que a gente viu. O Isso aí. Sindicato de Ladrões, em português. Falando de movimentos de esquerda naquela época, e tinha cantores que falavam coisas de esquerda e sofreram no macartismo. E tinha aquela música que dizia, né? Liberais são 10 passos para a esquerda, momentos bons, 10 passos para a direita quando afetam eles pessoalmente. É bem isso. Se lembra que eles mostram, né, que incentivo para emprego, eles começaram a contratar muito ex-trabalhador automotivo para ser guarda de prisão. Eu vi isso. Essa parte aí é doída, né, cara? Sim, que o cara tá falando, dizendo Hum. que dinheiro não importa no momento, que eu sei que se eu me melhorar como pessoa, eu sei que isso vai chegar eventualmente, mas eu ganho menos da metade do que eu ganhava na fábrica, mas eu Um prefiro esse trabalho emprego. horrível. Um trabalho Eu horrível, né, prefiro esse cara? emprego, é menos quente. E a gente vê, tipo, uma briga no fundo, né? Isso, um
puta treta, exatamente, ele tá gravando. E ele, tipo, não tem o que falar, ele fica calado, tipo, só sorrindo. Isso aí é bem deprimente. Além desse, é um totalmente diferente o cenário, mas tem aquela mulher que virou consultora de cores, né? Nossa, aquilo ali pra mim é um barato psicodélico, assim, pensar que a mulher também trabalhava na fábrica, né? E agora ela recebeu um treinamento e virou consultora de cores. E aí, depois da entrevista com ele, ela liga pra ele, não é? Eu não sei se ela quer encontrar ele de novo, porque ela errou na avaliação de cores que ela tinha feito, não foi barato. Eu achei assim, não, nossa, ela quer falar com ele de novo porque acho que ela quer fazer alguma crítica, alguma coisa assim, não, nada a ver. Sim, não, mas ela tava, tipo, devastada, né? Hum. Não, meu Deus, eu fiz um grande erro. O cara vai Isso, sair ela tá vestindo preocupada. laranja todo dia, sendo que tinha que estar vestindo rosa. Como isso? Ela tá insana, mano. Aquilo Leva lá a é sério, muito, pelo menos. sim, né? Leva muito a sério. Nossa, cara, assim, realmente. Nesse sentido nossa, é muito triste pra mim, porque a pessoa realmente ela adotou uma ideologia nova, né? Ela adotou Sim. aquilo ali pra ela é uma religião agora. Não sei se é essa mesma, que também era vendedora da Amway, que ele disse Ah, que a Amway é uma dessas empresas de marketing multinível, ou seja, esquema de pirâmide, lógico. em que as pessoas compram para virar revendedoras e ganham dinheiro se tiverem revendedores abaixo deles, esquema de pirâmide, que existe há décadas. E aí tu vê lá, tipo, anos 80, a mulher perdeu o emprego e diz, achei a solução. É marketing multinível, esquema de pirâmide. Sendo que tu sabe que esse esquema de pirâmide, esse marketing multinível, pega muito mulher. Triste, cara. Porque, porque tem muita mulher que ainda fica em casa. Ah, é Não, isso. não tem muito o que fazer, Tenho não tempo aqui tem, pagando dinheiro tem até extra. menos oportunidade, eu acho, de emprego entre os homens, e aí eles Hum. ficam tipo, eu quero, tem que contribuir para casa, como é que eu vou fazer isso? E aí caem nesse marketing multinível. Eles fazem o marketing deles voltado para dona de casa, Pode porque crer. eles já sabem que É o alvo, né? é o público-alvo. É igual que propaganda de comida que é para criança. Tem alguma propaganda bem comum assim. Não sei se era comida ou se era produto de limpeza que pega criança. Barato meio bizarro. Não, pode fazer propaganda de. Eu acho que não pode. Acho que não No pode mais. Brasil? No Brasil, No né? Brasil, no Brasil. No Brasil. O É, Brasil Estados é ponta Unidos, mais avançada. tranquilo. Foda-se. Estados Unidos é, cara, é uma várzea. Não sei É se tu viu terra um sem vídeo lei desse mesmo. ano, um vídeo que saiu essa semana, poucos dias atrás, da invasão da Ucrânia, e tu vê lá, CNN, tipo, imagens da Ucrânia, sirenes para aviso de Bombardeio e tal. bombardeio. E aí tá, tipo, mostrando, acho que só uma cena da cidade e tu ouve a sirene, né? Uma coisa que, Uhum. puxa, imagina o medo de sirene dessa. E aí, de repente, essa imagem colhe pro um terço da tela e do outro lado começa tipo Arby's e mostra comida, mostra um cowboy dançando e, tipo, enquanto tá tocando a sirene ali do ladinho. Mano, que coisa insana, mano. Sério? Isso aconteceu essa semana, imagino. Essa semana. Eu te mando depois. Que coisa. Eu tava Mas pensando parece que é numa coisa. tipo algoritmo, sabe? Sim, ele tá. É, bom, deve ser, né? Deve ser. Pra eles escolherem isso, deve ser mesmo. Mas é tipo, puta, não vai ter uma pessoa envolvida pra dizer, não, não dá pra fazer Presta direto. A atenção, né? gente Presta corta, atenção. é tipo, corta, não tem ninguém olhando pra tela pra saber o que tá passando na tua TV, pra tu cortar pra um âncora, pra esse âncora dizer, agora nós vamos aos comerciais, pra não ser tão gritante, no mínimo. Qualquer coisa, né? Qualquer coisa, né, cara? Disso. Mas é bizarro mesmo. Eu ia comentar com você uma coisa. Eu acho que a gente não teve oportunidade de ver sobre isso ainda, mas a impressão que eu tenho sobre notícias aqui no Japão, quando tem um fechamento de fábrica ou uma empresa fale, eles fazem um esforço muito grande para a empresa que está fechando ou falindo encontrar emprego para as pessoas que estão desempregadas. E isso eu não sei se é uma coisa porque eles já têm experiência que quando teve um fechamento de fábrica anterior, sem nenhum tipo de acordo, teve greve pra caralho, né? Porque o Japão teve esse período aí, sei lá, 60, anos 50, anos 60. Hoje não tem mais, né? Mas eu não sei, né? Se é uma coisa que nos Estados Unidos e na Europa, na Europa eu não sei, né? Mas nos Estados Unidos eu imagino que isso é meio impensável, né? A solidariedade Eu não sei de se é tentar. solidariedade ou se é o medo da greve, né? Que já seria suficiente. Mas os Estados Unidos acho que já teve mais greve que o Japão, né? Não sei. Imaginaria, pelo menos. O Não. exemplo que eu conheço mais famoso é o da. A origem da ANA aí, né? A Nippon Airways, acho que ela foi um pedaço da JAL. Eu não tenho certeza se é o contrário, pode ser também o contrário. Que a Japan Airlines foi um pedaço da ANA e ela separou, porque elas faliram e era uma parte do governo. E nesse momento teve um acordo gigantesco com várias empresas que foram receber o pessoal que estava sendo demitido.
E não deixou ninguém sem emprego. Quer dizer, isso eu tô falando, obviamente, as versões do governo, né? Não sei se é a Sim. verdade de verdade. Qual é que tá a situação da indústria automotiva no Japão? Eu não sei, né? A gente já teve um conhecido em comum que tava com isso, né? Mas o que eu sabia é que na época do corona, quando caía a demanda, eles simplesmente baixavam as horas, né? Ou até mandavam alguns ficarem em casa, né? Aí não tem salário, né? O pessoal que é terceirizado. Eles fazem isso, fazem nos Estados Unidos também. Eles fazem contratos de 0 horas. Tu é contratado da empresa, então quando é o teu turno, tu tem que estar de prontidão, porque se te chamarem, tu tem que ir. E é de ti É. se tu não for. Mas eles não têm garantia nenhuma que vão te dar horário. E aí Essa é a eles não reforma do colocam Temer, ninguém. né? Trabalho intermitente, né? Você não tem garantia nenhuma e você tem que estar disponível para a empresa para ganhar aquelas horinhas ali. Que você tem que Pelo trabalhar. menos não é tão comum aqui, né? É. Lá nos Estados Unidos eu ouço muita história que aqueles Walmart da vida fazem o tempo todo e eles não colocam ninguém pra rua, né? Eles, tipo, fundem 2 departamentos. E aí tu tem, tipo, um departamento com metade das pessoas no expediente fazendo o trabalho que 2 pessoas faziam antes, mas tecnicamente ninguém é demitido. Só que aí todo mundo recebe metade das horas que tinha antes. Nossa, que bosta. Bom, eu acho que você pegou o barato. Esse pai encaixa até no negócio do Japão. Para você usar um artifício, né? A empresa evita de demitir, que teria que pagar mais coisa, e ela finge que a pessoa está trabalhando normalmente, só que tá ganhando, diminui o salário. Que Mais ou bosta. menos. A diferença é que nos Estados Unidos eles não iriam ter que pagar nada demitindo a pessoa. Porque lá, Ah, nesses horários flexíveis, eles podem te dar tipo 35 horas semanais, 36, até 39. Mas não vão te dar 40, porque se te der 40, aí tu vai sendo sim. um trabalhador de tempo integral. E aí tu tem outros direitos. Tu tem direito a tentar entrar no Obamacare, por exemplo. Uhum. Então eles nunca chegam tão longe. Então, aí, contanto que esteja abaixo disso, eles podem te mandar pra rua e não te devem nada. Só que eu acho que tem o lado que geralmente os empresários, empregados dessas lojas, eles ganham descontos na loja, de tipo 10%. Então aí, se tu botar o cara pra rua, ele não tem mais incentivo em gastar 2/3 do salário dele na tua própria loja. Então é melhor deixar o cara ali. Diminui as horas, mas deixa o cara ali. E aí, Enquanto onde é tá que ele vai comprar trabalhando, né? comida? Vai comprar de ti. Que horrível. Tu falou de greve, uma coisa rápida que eu ia falar, que o filme menciona de uma grande greve que eles fizeram, né? The Ah, Great sim. Sit-Down Strike, Isso aí, isso aí. em que os trabalhadores entraram nas fábricas, sentaram lá dentro e não saíram. Ficaram lá por, acho que meses, veio a Guarda Nacional, até que a GM acabou desistindo. E isso em tipo 37, anos 30, né? Hum. E no filme a gente vê na parada aquele, para mostrar que tá comemorando a cidade, né? Tá tudo bem, estamos se divertindo, bola pra frente. Um dos carros alegóricos ali carrega os sobreviventes que ainda estavam vivos lá em 80 e tantos Da dessa greve. greve. É isso aí. E aí eles mostram isso, né? Como é enaltecido, e aí corta pro, tipo, um membro do sindicato dizendo sim, tem que fazer alguma coisa, e aí corta para um líder do sindicato dizendo não, não dá para fazer nada, Não dá pra fazer nada. não vamos fazer greve. Isso aí, isso aí. Sim, então mostra como lutas passadas elas são redimidas, são recuperadas pelo sistema, até É. glorificadas, mas nunca são repetidas. Sim, eu concordo. Eu não tinha pensado nisso, é bem interessante mesmo. Ele foi incorporado no desfile da cidade. Tem a Miss, tem os caras da empresa vestidos de. Como que chama aquele barato de motor? Vela, né? Não sei nem se tem ainda, né? Esse É, motor mais novo. Aquele barato tem um. No videozinho do começo do filme, tem um desfile velho, né? Que mostra as pessoas vestidas de um daqueles componentes do motor, eu acho. Eu acho que ah, chama sei, vela. sim, sim, a É, vela do carro, a isso. vela do carro, Eu isso. fiquei pensando, um dos carros alegóricos era a vela? Ah, você Não, tava tá. eu tô pensando em vela, vela mesmo. Sim. Não, tá, a vela do carro, entendo. É, Os caras. Faz parte da cidade, todo mundo tem sim, orgulho, mas é história, né? não Adianta. fazem de novo. Outra coisa que fizeram que foi incrível foi quando o prefeito de Flint pagou US$ 20.000 para um pastor evangélico livrar a cidade da praga do desemprego. Ir lá e fazer Nossa, uma missa, né? Um showmício. Showmissa. show missa. Isso é muito difícil, hein, E cara. ele tava lá dizendo, não, tem que lutar, sonho americano, isso aí, trabalhe duro, não seja preguiçoso, os únicos que estão desempregados são os preguiçosos, se tu correr atrás tu consegue. E pagou US$ 20.000 pra um pastor ir lá falar isso, desse mega pastor de televisão.
Tipo, Sendo que qualquer dinheiro a tá tudo cidade já estava fudido. tão ruim que a cidade tinha mais ratos que pessoas. Eu vi isso, ele fala quando as casas vão ficando abandonadas. E aí, qual é a solução? A solução é Chamou o pastor. chamar o pastor, Mas não aumenta qualquer o peso. pastor, o ponto é esse, né? Você levantou bem. Não é um pastorzinho local da cidade, chamar um mega pastor, mais Sim, famoso, porque é isso aí que vão mais ver, né? Não caro. vão ver um pastor qualquer, vão ver o que aparece na televisão, esse que é o bom. Enquanto isso aumenta o crime, eles constroem uma cadeia nova, né? Que tinha, eu acho que 5 andares, Nossa. tamanho de um quarteirão inteiro. E para comemorar a inauguração, os ricos da cidade pagam $100 para passar uma noite lá. Numa festinha, né? Festinha temática máfia, anos 30. Todo mundo É muito vestido grotesco, ali. né, cara? É muito grotesco. Eu vi gente comentando, coisa que eu não vi aqui, pelo menos, mas que pelo visto acontece lá, uns protestos, tipo, protestos não, tentando aumentar visibilidade para problemas do sem-teto. Vai lá umas pessoas assim, classe média alta e passa. Vai todo mundo dormir num estacionamento a céu aberto com um saquinho um saco de dormir, né? No meio do verão, onde tá bem quentinho. E aí no dia seguinte, puxa, agora eu consigo relacionar a luta deles. Consegui entender aqui o que tá rolando. É tipo isso. Cara, eu não sei, Tem. assim, eu acho que você entende mais sobre isso, mas os Estados Unidos, depois de tudo isso, você acha que hoje tem um movimento mais forte à esquerda, assim, uma parte da população, ou você acha que ainda não? Eu acho que tem mais forte, sim. Eu acho que é que tem que levar em conta diferentes coisas, né? Eu acho que em certos pontos, anos 50 era mais de esquerda lá. Mesmo estando em Guerra Fria, mesmo estando Faz sentido isso também. mesmo estando em Guerra Fria, mesmo anticomunismo, mesmo macartismo, acho que tinha partidos comunistas ainda sobrando da época dos anos 30. Eles estavam, acho que, mais forte da esquerda lá nos anos 30. Tanto É que verdade. o Roosevelt disse que o maior feito dele foi ter salvado o capitalismo. Quando Né. ele deu todas aquelas concessões aos trabalhadores, sendo que acabou tirando a força de uma possível revolução. Mas aí depois disso, acho que só foi diminuindo até, eu diria, até a crise de 2008. Acho que foi de 2008 para cá que começou a aumentar um pouco de novo. É Então interessante aí, pensar que eu acho que as condições dos trabalhadores dos Estados Unidos hoje é muito pior, né, do que nos anos 40 e 50, né, de estabilidade e tal, mais ou menos, né? Esse mais ou trabalhador que menos. tá pensando é negro? Bom ponto. Então, por isso que eu disse, né? Varia, né? São pontos diferentes, mais à esquerda, menos à esquerda. Mas sim, eles ganharam muitos direitos. É aquela coisa que acontece em toda social-democracia, né? Que adoram usar como exemplo, que eles dão esses direitos aos trabalhadores quando eles são obrigados, quando eles têm Sim, uma sim. ameaça, e aí quando eles Massa se sentem real, né, o quanto seguros. Tipo, tira. Finlândia, Suécia, os maiores social-democracia do mundo. Mas eles estavam do lado da União Soviética, né? Então eles tinham esse incentivo de dar concessões aos trabalhadores. Não, aqui tá bom. Mas aí, no momento que tá seguro, começa a ir tirando, né? Sim. Hoje em dia, até esses países estão lentamente fazendo austeridade, tirando os direitos dos trabalhadores. Nos Estados Unidos, eu não sei bem quando é que começou, qual teria sido o auge, mas eu te garanto que a partir do Reagan, sem dúvida, foi aí que começou o neoliberalismo para valer e começaram a desmanchar os sindicatos para valer. Agora, Mas se começou um nesse, pouco antes disso, eu já não sei. especificamente, né, é difícil dizer quando, né, mas o que eu ia só finalizar, né, o comentário que eu tenho é que realmente o filme ser feito em 89 é sintomático, né, porque o colapso da União Soviética já vinha, né, 89 acho que caiu o muro, né, então naquela É, época você já tinha aquele barateamento generalizado da mão de obra, né, todos os países que estavam na cortina de ferro vão entrar com mão de obra barata pra caramba, e a China. ainda mais, né? É. E a gente vê mudando ainda mais essas coisas, né? Tinha a fábrica da Ford, eu acho, aqui no norte do estado, aqui no Rio Grande do Sul, Ah, e indo embora agora. Já estão indo embora, ficaram aqui, sei lá, 20 sim. anos. General E Motors aí, também.
General Motors também tinha. Cara, aqui 20 anos estão indo embora. O resto do país também. Sim. A gente vê que é parte da razão que não tem mais carro popular no Brasil, porque não tem mais carro sendo feito aqui. Parte da razão, né? Outra parte é que carro feito no México é mais barato que os carros que eram feitos no Brasil. Sim. Por quê? Porque eles cobravam e as pessoas compravam. Também porque o país é feito para isso. País muito grande, sem transporte público, as pessoas são obrigadas. Até eu vi uma comparação de vários países, incluindo Índia, Estados Unidos, grande parte da Europa, Brasil, acho que a Argentina também, comparando como é que as pessoas iam para o trabalho, para a escola, faculdade, etc. E acho que em todos eles, eu acho que a China também estava envolvida, em todos eles, a maioria ia de carro. Mas o que Até na mais China me usava surpreende. é que eu não sei como é que é o transporte público municipal na China. Eu sei que eles têm muito trem, aqueles trem-bala, tudo, muito legal. Não é Mas, pra ir pro tipo, ir pro trabalho, trabalho, não sei. E também não sei como é a questão de preço lá. Uhum. Porque até onde eu sei, a China não tem um SUS, por exemplo. Então, não é porque é a China que transporte público vai ser super barato também, né? Uhum. Não sei qual é a situação. Mas o Brasil era o país que mais usava transporte público para ir para o trabalho. Mas por quê? Porque não tinha opção, sabe? Porque isso aí é dizendo, a gente sabe como o transporte público é ruim no Brasil. Até porque linhas exclusivas para ônibus é só uma coisa mais recente, eu acho, que começaram a fazer mais. E mesmo assim não quando tem vem um tanto. prefeito de direita, ele cancela. Eu não sei se aconteceu Cancela. em Porto Alegre por aí, mas no caso de São Paulo, eu lembro que isso aconteceu. Não sei se o Dória E fez de aí, novo, mas sim, foi e o o que Alckmin. acontece, né? Quando o transporte público vai ficar preso no trânsito junto com qualquer carro, quem é que vai pegar o transporte público? Só as pessoas que não Não têm tem carro. condições de ter o próprio carro. Então, o Brasil é feito pro carro. E a única razão que usa tanto transporte público é porque chegou um ponto que não tem mais jeito, né? As pessoas não conseguem pagar, muito difícil. Não tem mais carro de entrada. E eu acho que vamos ver como é que fica, mas a tendência, se não melhorar o transporte público, se não baratear o carro, é virar uma Índia, em que concordo com você. só dá para usar transporte pessoal, mas todo mundo só vai ter dinheiro para ter uma motinha e tu vai ver uma família inteira acima de uma lambretinha. Sim, porque a gasolina também toma nota agora para aumentar ainda mais. Eu acho que essa é a tendência. Eu concordo. Infelizmente, acho que a gente vai nessa linha mesmo. Bom, tu quer comentar mais alguma coisa sobre o filme em si? Eu não tenho mais nada. Então vamos dizer, recomenda? Eu recomendo. Eu acho que é um bom filme. Eu recomendo. Eu acho sobre o final dos anos 80 ele começou o neoliberalismo uma visão muito singular, né? Assim, da cidade do Michael Moore é bem da hora. Mostra o impacto direto, né? Sim. Eu acho que é um bom filme. Eu acho que em termos do filmes do Michael Moore, eu diria que é o melhor. Melhor do que o Tiros em Columbine, apesar desse ter ganhado o Oscar, eu diria que o Roger e eu provavelmente é o melhor. Os dois ganharam ou não? Não, só o Tiros. Tá. Mas eu recomendaria, se quem não tenha visto, começar com o Tiros em Columbine. É um bom filme. Mas então encerramos por aqui. Tá bom. Tchau, Thomas. Tchau, Pedro.